Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma etapa das medidas de tendência central. E para não ser muito diferente, nós vamos começar com uma situação que eu quero trazer para vocês. O professor Adriano fez uma pesquisa para saber o número do calçado de cada aluno da sala. E o resultado está representado nos quadros a seguir. Eu vou ler alguns desses para vocês. Observe. Adélia, número 35. Afonso, 38. Caio, 38. Cláudia, 36. Denise, 36. Eduardo, 39. E assim sucessivamente, como vocês podem ver aí nestas duas tabelas. O que é que eu quero que vocês façam aí, por favor? Façam para mim, primeiro, a média aritmética. Pode ser simples ou pode ser ponderada, vocês que vão me dizer. Média aritmética. Vou anotar aqui. Primeiro, a média aritmética. Quero que vocês observem também qual o valor que mais se repete, certo? Eu quero que vocês me digam qual a diferença entre o maior e o menor número do calçado, tá? Então pause um pouquinho esse vídeo, você vai trabalhar um pouquinho por alguns minutos e aí depois na sequência a gente vai resolver e trazer algumas revelações para vocês. Vou repetir só para ficar bem claro. O professor fez uma pesquisa na sua sala de aula com seus alunos que estão descritos aí nessa tabela com o número de calçado. O que é que eu estou pedindo para vocês agora? Eu, Benício. Eu quero que vocês façam a média aritmética. Qual a média do número de calçado dessa turma do professor Adriano? Qual o valor que mais se repete? Qual o número que mais tem aí? Terceira pergunta. Qual a diferença entre o maior valor e o menor valor? Beleza? Pausa o vídeo e volte já já para me responder essas três perguntas. E aí, galera? Pausou? Beleza. Antes de mais nada, nós vamos começar a falar sobre algo novo que vocês ainda não ouviram. Anotem, por favor, porque eu não vou escrever o significado de ROL, R-O-L. Eu vou apenas falar. Em pesquisas estatísticas, para fazer médias, repetições, para responder aquelas perguntas, para tratar de medidas de tendência central, que é o tema da nossa aula. Para ficar mais fácil, a gente faz o que os estatísticos denominaram de ROL. O que vem a ser ROL, Beni? ROL é a organização dos dados de forma crescente ou decrescente, não importa, mas eles precisam estar organizados. Quando esses dados estão soltos, a gente chama de dados brutos, certo? Porque numa pesquisa, ninguém vai sair assim. Ah, qual é, Adélia? Qual é o seu número? 35, ela responde. Aí, se ele pergunta, Afonso, qual é o seu número? Ele fala 38, ele fala, não. Deixa eu ver se tem alguém 36 aqui. Aí ele ia lá para a Júlia aqui embaixo, se vocês observarem. Não é assim que funciona uma pesquisa. Então, numa pesquisa de campo, por exemplo, a gente faz a coleta dos dados que nós chamamos de dados brutos. Só que depois a gente organiza o ROL. O que é o ROL? A organização desses dados de forma crescente ou decrescente. Vamos fazer de forma crescente, só para ficar bonitinho aqui. Vamos pegar aqui qual é o menor valor. Achei aqui de Nayara 33. Será que tem algum valor menor que 33? Acredito que não. Então nós temos 33. Quantos de 33 nós temos? Existe alguma repetição? Acredito que não. 34. Eu vou parar de falar um pouquinho, porque eu vou adiantar um pouquinho esse ROL aqui para vocês, beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Eu só vou colocar esses dados de forma organizada. É isso aí, pessoal. Vocês viram que demora um pouquinho, mas isso aqui vai facilitar muito a nossa vida. Beleza? Por quê? A gente pode fazer a primeira resposta fazendo a média aritmética. E a gente pode fazer essa média aritmética ponderada, porque nós temos repetição. Por exemplo, o 33
eu vou colocar assim, 33 vezes 1. 1 vezes... Então, como vocês podem ver, eu adiantei um pouquinho, mas vocês podem ver aqui, ó, uma vez o 33, uma vez o 35, o 36 se repete 4 vezes, 37, 3, o 38, 9. Então, isso aqui já vai responder aquela outra nossa pergunta. E como a média aritmética ponderada vai ficar sobre a soma das frequências. No caso aqui agora não são pesos, são frequências, são as repetições. Eu tenho 1 mais 1, vou colocar aqui só para vocês saberem. 1 mais 1, mais 4, mais 3, mais 9, mais 3, mais 4. Que tem que ser todos esses valores aqui. Então essa média vai ficar sobre quanto? 2 mais 4, 6, 6 e 3, 9, 9 e 9, 18, 18 mais 3, 21, 21 mais 4, 25. Aí a gente dá uma conferida se tinham 25 alunos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. É sempre bom conferir para ver se nós não esquecemos nada. Ao longo do vídeo vocês devem ter percebido que eu fiz algumas marcações. Eu iria pegando os valores e ia ticando na tabela. Isso ajuda muito, é organização. Já falei diversas vezes para vocês sobre organização. E quando eu fui também montando aqui, eu fui contando as frequências e também sublinhando os números para garantir que eu não estava esquecendo nada. E agora a gente vai fazer aquelas contas aqui de cima, que nada mais são do que contas, né, pessoal? 1 vezes 33, 33 mais 35, aí nós vamos fazer 4 vezes 36, que dá 144, 3 vezes 37, que dá 90, 7 vezes 3, 21, dá 111, 9 vezes 38, e aí eu vou fazer um pouquinho aqui mais rápido, certo? Vamos lá. Bom, como vocês podem ver, eu já adiantei aqui, deu 942, e 942 dividido por 25, isso deu 37,68. 37,68. Essa é a nossa primeira resposta. Qual era a nossa primeira pergunta? Qual era a média? Então, a nossa média, a gente usou média aritmética ponderada, mas quem quisesse fazer média aritmética simples, não tem problema. Você escrever essa soma toda que vocês estão vendo no rol aí e depois dividir por 25. Só que quando falar de pesos, pessoal, tem que se fazer verdadeiramente a média aritmética ponderada. Mas observem a importância do rol, porque agora, sem escrever basicamente nada, a gente pode responder aquela outra pergunta. Qual é o número que mais se repete? Se nós observarmos aqui em vermelho a frequência, quem mais se repete aqui é o 38, e a gente pode observar aqui embaixo também, ó. Esse número é o número que mais se repete. E na estatística, este valor ele recebe um nome. Anotem aí, por favor. Chama-se moda. Moda é o valor que mais aparece, mais se repete em uma pesquisa. Isso tem a ver, bem, com a moda de roupas de estilo? Sim, gente, porque quando alguém lança uma moda, só vira moda se as pessoas repetirem, replicarem. Então é isso mesmo. Esse termo moda também ele é comum na estatística, é o termo que mais se repete. Então agora vocês já sabem duas medidas de tendência central. A primeira era a média aritmética, que vocês já sabem que ela pode ser simples ou ponderada. A segunda é moda. E o que é moda, Beni? É o valor que mais se repete. Terceira pergunta que eu fiz para vocês. Qual é a diferença entre o maior valor e o menor valor? Se nós não tivéssemos feito o rol, a gente ia ficar aqui ainda procurando nessa tabela qual seria o maior e o menor. Não seria tão difícil, mas a gente perde tempo. Observe como foi rápido aqui. Então a gente vai fazer o que nós chamamos de amplitude. O que é amplitude, Beni?
Amplitude é a diferença, é uma subtração entre o maior valor e o menor valor de um rol dos dados, porque ele pode estar em rol ou não, mas vamos falar a diferença entre o maior e o menor valor dos dados brutos. Nesse caso, nós temos 40 menos 33, a amplitude é de 7. Se vocês passarem a perceber, por exemplo, em meteorologia, os repórteres, quando eles vão levar as informações dos meteorologistas, eles falam assim: nós tivemos hoje uma amplitude térmica muito grande. O que quer dizer amplitude térmica? É a variação entre a maior e a menor, nesse caso, temperatura. Por exemplo, com uma amplitude térmica muito grande, pessoas que têm tendências a problemas respiratórios sofrem muito, porque a variação de temperatura, por exemplo, de manhã ou de madrugada está muito frio e durante o dia fica muito quente. Essa amplitude, quando ela é grande, então isso pode trazer problemas. No deserto, por exemplo, a amplitude térmica é muito grande. Beleza? Então, a amplitude ela não vem a ser uma medida de tendência central, mas é uma ferramenta que nós vamos estudar sim. E aí agora vamos falar de outra medida de tendência central, que é a mediana. Tá aqui. Nós já falamos sobre amplitude em um conjunto de dados, é a diferença entre o maior e o menor valor. Diferença entre o maior e o menor. Se quiserem, podem anotar. O que é moda? É o valor que aparece com maior frequência, ou seja, que mais se repete em um conjunto de dados. Mediana, vamos lá saber o que é mediana agora. Mediana é o valor que divide um conjunto de valores ordenados em partes iguais, certo? Não entendeu não? Para fazer a mediana, a gente precisa obrigatoriamente do rol. Para fazer moda não precisa, embora o rol ajude, observe. Para fazer média aritmética também o rol ajuda, mas você pode fazer média aritmética, você pode fazer moda sem precisar do rol. Mas mediana a gente precisa do rol. Ele vai dividir os termos em partes iguais. Aí nós temos uma observação. Quando for par, é a média aritmética entre os dois centrais. Quando for ímpar, é uma só. Não entendeu não? É assim. Se eu tenho aqui os valores, saio pesquisando a quantidade de filhos. Quantidade de filhos. Aí eu pergunto para uma primeira pessoa: você tem quantos filhos? Aí a pessoa fala 2. O outro, 1. O outro, 0. O outro, 1. O outro, 2. O outro, 3. O outro, 4. Um exemplo só, pessoal. Então nós temos aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é o rol. Vamos organizar esses dados. Esses dados organizados eles ficaram assim: 0, 1, 1, 2, 2, 3 e 4. Quantos valores nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando essa sequência é ímpar, o valor mediano ele divide, observe, ó, 3 para um lado, 3 para o outro. Essa aqui é a mediana. A gente vai simbolizar por ME. E se a sequência fosse par, Beni? Por exemplo, se eu tivesse, essa pessoa tivesse respondido 0, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos contar quantos termos nós temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos botar mais uma. Vamos botar mais um 8 aqui. Beleza. Já está em rol. E se a sequência for par? Essa sequência ela é ímpar. É uma quantidade ímpar de números. Então, quando temos uma quantidade ímpar, a gente só tem um termo central. Mas quando a quantidade é par, a gente vai ter dois termos centrais. Observe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dividido por 2, 6. Então eu vou ter aqui o sexto e o sétimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses dois aqui, observe. Vamos ver se está dividido certinho. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5. Esses dois são os termos centrais. Mas eles são as medianas? Não. Vai ser a média aritmética entre aqueles dois termos ali. Ou seja, 3 mais 4, 7 dividido por 2, 3,5 é a mediana. Então, para resumir aqui, o que é mediana? Mediana é um termo central quando os valores estão ordenados, beleza? Se essa quantidade é ímpar, a gente só tem um valor que é o central. A mediana já é aquele próprio número. Se a sequência é uma quantidade par, a gente vai ter dois termos centrais e a gente precisa fazer a média aritmética. Vamos voltar aqui para o nosso assunto. Quantos eram os valores aqui? Para quem não lembra, eram 25. 25 é par ou é ímpar? É ímpar, então só tem um valor central. E como é que eu vou descobrir quem é ele? Aí você ia ter que ficar dividindo ali a sequência. Não, eu vou ensinar para vocês agora. Vai ser o 13º. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esse cara aqui, ó, se você observar, ele tem 12 para um lado e 12 para o outro. Você não entendeu não? Vou explicar para você. Vamos lá lembrar o que é a mediana. Então, a mediana, ela é um valor que divide a sequência ao meio. Só que nós temos duas formas para encontrar a mediana. Depende se é a mediana de uma sequência de quantidade par ou de uma sequência de quantidade ímpar. Vamos falar primeiro caso, de uma sequência de quantidades ímpar. Sequência de quantidades, vamos colocar assim, abreviado, ímpar. Se a sequência é quantidade ímpar, vou pegar aqui um exemplo para vocês. 3, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 12. Primeiro a gente tem que fazer o rol. Então vamos colocar aqui em sequência. 1 é o primeiro elemento. Vamos botar em ordem crescente. 3, estou cortando aqui para não correr risco de repetir. 5, 7, 8, 9 e 12. Ela é ímpar porque, de novo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando a sequência é pequena, a gente vai ver que existe um termo central que divide ao meio. Observe. Mas se a sequência for grande, como aquela que nós vimos de 25, você ia ficar separando ou contando? Não, a gente vai usar a seguinte fórmula. A mediana de uma sequência ímpar, prestem bem atenção, vai ser qual termo? Vai ser o termo. Lembra de sequência que a gente falou de A1 primeiro termo, A2 segundo termo, AN qualquer termo? A gente vai usar esses conhecimentos também. Vai ser o AN mais 1 sobre 2. Se vocês prestarem atenção, naquela sequência onde nós tínhamos 25 termos, que eram aqueles valores dos calçados dos alunos, nós tínhamos 25. Então, a mediana seria o A25 mais 1 sobre 2. Vai dar 26 dividido por 2, era o A13, era o 13º termo da sequência. E aí vocês viram que era o 38, beleza? Então, ó, por favor, anotem isso daqui. Quando a sequência é ímpar, se a sequência for pequena, a gente consegue fazer assim, organizando o rol e olhando. Mas, de qualquer forma, a gente sempre vai ter que fazer o rol na mediana. Mas se a sequência for grande demais, onde a gente não vai perder tempo escrevendo, a gente vai procurar usar esta fórmula, que é o AN mais 1 sobre 2. A gente vai achar a posição e aí a gente vai encontrar o elemento da mediana. E vamos falar agora do segundo caso. É quando é uma sequência de quantidade par. Uma sequência de quantidade par. Vou pegar aqui, por exemplo, 2, já vou colocar no rol para ficar mais fácil. 4, 5, 6, 11, 15, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 elementos, já coloquei em rol. Eu não posso dizer
que este 6 aqui apenas ele é a mediana, porque ele não divide, observe, eu tenho 2 à frente e 3 atrás. Esses dois elementos aqui, eles farão parte da mediana. A mediana ali vai ser a média aritmética desses dois termos. Se vocês observarem, eu tenho 2 à frente e 2 atrás. Então, seria 5 mais 6 dividido por 2, que vai dar 11 dividido por 2, vai dar 5,5. Seria a mediana dessa sequência. E no caso de uma sequência grande, se eu tivesse, por exemplo, 100 elementos, 100 termos ou 100 elementos, como é que seria? Para escrever esse rol eu iria demorar muito. Então a gente vai fazer o seguinte, a mediana, a gente vai usar essa formulazinha aqui, ó, a mediana vai ser igual à média aritmética. Então a gente já sabe que vai dividir por 2. Observe que nós fizemos a média aritmética dos dois elementos. Agora, quem serão esses elementos aqui? Vai ser as posições. Vai ser o A n dividido por 2 mais o A n dividido por 2 mais 1. Observe, se você não entendeu, vamos fazer aqui. Quantos elementos nós tínhamos aqui? Nós tínhamos 6. Então, seria a mediana ali. Observe se não é verdade. 6 dividido por 2, o A3. N dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3 mais 1, 4. Seria o A4 dividido por 2. Quem é o A3? 1, 2, 3. Era o 5. Olha ele aqui. Olha o A4. É o 6. Está aqui dividido por 2. Então, isso é verdade. E quem seria, em 100 termos, quem seria a mediana? Então seria assim, em 100 termos o n é 100. Então vamos trocar aqui. N dividido por 2, 50, seria o elemento que ocupasse a 50ª posição. 100 dividido por 2, 50, mais 1, 51, o sucessor dele, dividido por 2. Como eu não expandi e não disse quem era essa sequência, a gente ia ter que procurar quem seria o 50º e o 51º. Beleza, pessoal? É isso aí. Um abraço e até a próxima.